Salve galera, Matheus Medeiros na área, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Você tá acostumado, hein? Quer ficar bem informado sobre o Botafogo? Vem aqui no canal do Medeiros, todo dia informação sobre o nosso glorioso. Já peço a moral de você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, dá essa moral aqui de você se inscrever. Dá um like também nesse vídeo aqui, que aí o YouTube divulga para nossos irmãos de camisa botafoguenses, beleza? Matheus Medeiros, meu nome, jornalista, setorista do Botafogo. Depois dessa introdução aqui, quero conversar com você, cara, que tá na mesma expectativa que eu, do Botafogo voltar logo à Série A do Campeonato Brasileiro. Fiz umas contas aqui, eu gosto sempre daquela coisa de jogo a jogo, né? Sempre o jogo mais importante é o próximo, mas ninguém é de ferro, né? A gente sempre dá uma olhadinha lá na tabela, faz umas simulações, umas contas aqui e outras ali. Eu queria passar com vocês aqui a conta que eu fiz, né? Que eu acho que é a mais viável, né? E explicar para vocês por que eu acho que faltam 4 vitórias para o Botafogo conseguir o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente for pensar hoje que o Goiás ele tem 48 pontos e um aproveitamento de 55,2% no campeonato, né? Se a gente for projetar esse aproveitamento de 55% até o final do Campeonato Brasileiro, a gente chega ao 4º lugar tendo 63 pontos. E o Botafogo hoje tem 51. Né? Faltando 9 rodadas para o fim da Série B, o Botafogo precisaria de 4 vitórias para atingir 63 pontos. Esse número mágico que todo mundo fala aí, né? Que já garantiria o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, 9 jogos, 4 vitórias. Ou seja, é um aproveitamento aí que dá para o Botafogo conseguir. Deixa o Botafogo, não diria que numa situação confortável, não é confortável, nunca é, mas é uma situação boa. Né? Por isso, os matemáticos apontam que o Botafogo tem 87% de chances de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu queria projetar com vocês, passar com vocês jogo a jogo aqui, porque a gente tem alguns jogos importantes. Dentro desses 9 jogos, a gente tem alguns jogos importantes e eu queria detalhar cada um deles com vocês. Né? O próximo jogo, por exemplo, é um jogo difícil, é um jogo contra o Cruzeiro fora de casa. Né? Se a gente for montar um cenário, né, é claro que o Botafogo sempre vai jogar pela vitória, sempre vai buscar a vitória nesses jogos. Mas assim, o Cruzeiro fora de casa é um jogo que, se não acontecer a vitória, por exemplo, acontecer um empate, não é uma catástrofe, né? É claro que a gente torce, eu tô aqui doido porque o Botafogo vença o Cruzeiro lá. Mas assim, num cenário de projeção, você empatar com o Cruzeiro lá no Mineirão, no Independência, fora de casa, é um resultado que assim, dá para aceitar, dá para engolir, né? Mas o Botafogo tem logo em seguida, se a gente for perceber, cara, o Botafogo tem umas rodadas que o Botafogo consegue dar uma embalada, né? Por exemplo, depois do Cruzeiro, o Botafogo pega o Brusque em casa. Então, esse jogo o Botafogo tem a obrigação de vencer, né? Então, das 4 vitórias que o Botafogo precisa aí para subir para a primeira divisão, Brusque em casa, o Botafogo tem a obrigação de vencer essa partida se quiser realmente subir, né? Depois o Botafogo enfrenta o Goiás fora de casa. Cruzeiro fora, Brusque em casa, Goiás fora. Esse jogo contra o Goiás vai ser outro jogo de 6 pontos. Uma finalíssima, absurda esse jogo, que vai ser no dia 26 de outubro, ainda nesse mês. Daqui a um pouquinho menos de 20 dias, a gente vai ter esse jogão de bola entre Goiás e Botafogo, lá na Serrinha, lá em Goiânia, cara. Então assim, vai ser um jogo muito importante esse jogo, Goiás e Botafogo. Assim, Botafogo não pode pensar em perder esse jogo, tem que pelo menos empatar. Assim, se a vitória não vier, pelo menos empatar esse jogo para não deixar o Goiás, que tá ali disputando no G4 com a gente, ganhar 3 pontos e fazer com que o Botafogo perca 3. Então esse jogo aqui o Botafogo não pode perder de jeito nenhum, um jogo importantíssimo contra o Goiás lá. Depois o Botafogo pega o Confiança em casa. Outro jogo em que o Botafogo tem a obrigação de vencer. O Confiança, muito provavelmente, nessa altura do campeonato, já vai estar já matematicamente rebaixado. O Botafogo tem a obrigação de vencer o Confiança em casa, sim, mesma situação do Brusque, né? Precisa vencer esses 2 jogos em casa, são equipes que estão na parte de baixo da tabela. Então, das 4 vitórias que eu falei, o Botafogo tem 2 jogos aí que o Botafogo tem a obrigação de vencer. Esses 2 jogos em casa. Né? Então, depois do jogo contra o Confiança, o Botafogo tem um clássico contra o Vasco. Ou seja, nos jogos fora de casa, a gente vem percebendo que o Botafogo tem sempre jogos muito difíceis. Cruzeiro, Goiás e Vasco. Os 3 jogos fora de casa do Botafogo são 3 jogos muito difíceis. Então o Botafogo fora de casa está numa situação complicada. Dentro de casa, o Botafogo precisa continuar
fazendo o seu dever, precisa continuar fazendo jus ao melhor mandante que é da competição até agora. Precisa continuar vencendo em casa porque fora a situação está complicada. Vasco e Botafogo é clássico, tudo pode acontecer. O Botafogo precisa ganhar, né? O Vasco está disputando acesso também, mas o mais importante aqui é não perder. Não pode perder esses confrontos diretos, principalmente contra o Goiás e contra o Vasco, né, cara? Mesmo sendo fora de casa, o Botafogo tem que tentar arrumar um empate aí para ficar numa situação tranquila. E depois do jogo contra o Vasco, o Botafogo não joga em casa, cara. O Botafogo joga fora de novo. Talvez seja a pior sequência do Botafogo. O Botafogo vai pegar o Vasco fora de casa, depois o Botafogo pega a Ponte Preta também fora de casa. E o time da Ponte Preta vem numa ascensão com o Gilson Kleina, que é um bom treinador, fez já a Ponte Preta subir um pouquinho, já não está disputando para cair. E o time da Ponte Preta não é ruim, tem alguns jogadores bons, tem o Moisés, que é bom jogador, o Camilo, ex-Botafogo, também tá lá, o goleiro também, o Ivan também da Ponte Preta é muito bom. Então, assim, é um jogo perigoso, o Botafogo também, assim, esse jogo daria pro Botafogo vencer fora de casa, assim, uma cobrança um pouquinho maior sobre vencer a Ponte fora de casa, mas é sempre um jogo difícil, cara. Então, assim, Série B não tem vida fácil, né? Foi o que eu falei no início, não dá pra dizer que é uma situação confortável. Né? O Botafogo tem que fazer o seu dever dentro de casa e fora de casa conseguir alguns pontos. Pelo menos uns empates aí ou uma vitória fora. Porque o Botafogo, depois da Ponte Preta, ele vai jogar em casa contra o Operário. E aí, mais uma vez, é a mesma história. Assim como o Brusque, assim como o Confiança, o Botafogo precisa ganhar do Operário dentro do Newton Santos se quiser subir. Não tem outra história. Jogo em casa contra o Operário que está em 14º no Campeonato Brasileiro hoje, o Botafogo precisa vencer. Não tem outra história. Das 4 vitórias que eu falei, 3 vitórias aí que eu acho que o Botafogo tem a obrigação de vencer esses 3 jogos em casa, contra Brusque, Confiança e Operário. E aí o Botafogo vai, isso já na 36ª rodada, tá, gente? Esse jogo contra o Operário, na antepenúltima rodada. E aí, depois do Operário em casa, o Botafogo tem o Brasil de Pelotas fora de casa, lanterninha, matematicamente rebaixado, muito provavelmente já lá na penúltima rodada, e aí o Botafogo tem que vencer. Não tem, é fora de casa. Tem que vencer essa partida. Contra o Brasil de Pelotas, mesmo sendo fora de casa, o Botafogo precisa se impor e vencer essa partida, já talvez até para conseguir matematicamente aí esse acesso, né, cara, na penúltima rodada, porque eu acho que os clubes vão brigar ponto a ponto. Não se iludam achando que o Botafogo vai conseguir a vaga 5, 4 rodadas de antecedência, porque eu acho que não vai. Os clubes vão brigar até o fim e essa parte do campeonato eu acho que vai ser muito importante para o Botafogo. Operário em casa, Brasil de Pelotas fora, antepenúltima e penúltima rodada. Eu acho que vão ser os jogos assim que vão cravar, talvez matematicamente, o Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse penúltimo jogo contra o Brasil de Pelotas fora de casa. E aí o Botafogo encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Guarani, dentro de casa, na 38ª rodada. Guarani, dentro de casa, o Guarani tá bem. Hoje o Guarani ocupa a 7ª posição, também está disputando acesso, né? Eu não sei como é que o Guarani vai ficar lá na última rodada, mas o Botafogo joga em casa contra o Guarani. Não sei se já vai estar matematicamente garantido na Série A ou se não vai estar, mas é o último jogo dentro de casa contra o Guarani. Precisa vencer, tem que vencer. Então, na conta que a gente fez aqui de 4 vitórias, eu acho que o Botafogo tem 5 jogos como obrigação de vencer. Brusque, Confiança, Operário, Brasil de Pelotas e Guarani. 4 vitórias em casa, 1 vitória fora de casa. Eu acho que esses jogos o Botafogo tem a obrigação de vencer e, assim, quem quer subir precisa ganhar esses 5 jogos e aí o Botafogo já iria para 66 pontos e aí matematicamente é garantido na Série A. Isso sem contar nos jogos que eu falei aqui fora de casa, que o Botafogo talvez assim, seria um pouco mais difícil de acontecer a vitória, que é o caso de Cruzeiro fora de casa, Vasco fora de casa, o Goiás também fora de casa. São jogos complicados que o Botafogo teria fora de casa e assim, tudo pode acontecer. Ponte Preta fora de casa também. São 4 jogos fora de casa que eu acho que o Botafogo, se não conseguir a vitória, pelo menos um empate, assim, tentar evitar a derrota, mas o empate aí dá pra gente engolir. Beleza? Então, assim, esse é o cenário do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Queria ler de você aqui. Tá confiante? Tá achando que o Botafogo consegue quantas vitórias? Tá achando que o Botafogo consegue quantos pontos?
vamos projetar aí que o Botafogo muito em breve vai estar, se Deus quiser, com a notícia aí que o Botafogo voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu aqui já estou fazendo minhas contas aqui para a gente sair dessa Série B e nunca mais voltar. Valeu, galera. Deixa seus comentários aí e até a próxima.